E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o João Facina. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o Briefer. O Briefer ele é uma versão de um notebook com esteroides, assim. Então ele tem todas aquelas funcionalidades que o notebook classicamente tem, o Jupyter, né? Então que a gente consegue escrever nas células, a gente consegue repartir aquilo ali, colocar texto em Markdown no meio. Só que aqui ele tem muito mais, então a gente consegue rodar SQL nativo, então diretamente batendo no banco em uma célula. Então, o que a gente costumava fazer para conseguir integrar esse banco, né, esse SQL no Python, é puxar o conector do PyAlchemy. Você tem que escrever lá como que ficam as coisas, colocar host, usuário, senha. E aí, cada membro da organização que vai bater nesse banco, ele tem que ter o seu usuário, sua senha. Então, você tem uma administração desse banco, ela começa a ficar um pouco mais complexa. Aqui a gente faz isso uma vez só. Configurou o banco, a gente disponibiliza isso para todos os usuários dentro daquele ambiente. A questão da visualização aqui também é muito legal, porque no Jupyter a gente cria aqueles gráficos, todo mundo que trabalha com análise, com ciência já passou por isso. Você vai lá, você roda a sua análise, faz os gráficos, tira print deles e vai colocando no slide, vai montando aquela coisinha ali aos pouquinhos. Então aqui ele mata esse problema. Ele tem uma versão própria de visualização dos dashboards, que é o que ele está mostrando aqui agora. Então a gente consegue construir aqueles gráficos, puxar eles para essa visualização e publicar esse dashboard dentro dessa organização. Então a gente consegue mandar o link desse dashboard e ele vai estar atrelado àquele nosso código. Então isso aí, enfim, a gente vai entrar mais para frente depois dentro dos diversos benefícios que ele tem, mas um dos principais é a gente conseguir dar essa visualização simples, direta e atrelada ao que a gente fez. Então a gente não precisou tirar aquilo ali de algum jeito, fazer tirar um print, puxar um JPG, enfim, colocar as imagens em outros lugares, eles estão atrelados nativamente dentro do nosso código. Então, aqui um pouquinho sobre eles são open source, então você consegue puxar o código, você consegue subir isso aí local dentro da sua máquina, eles têm a opção também em cloud, que você consegue rodar lá. Tem a versão pública, a versão paga, então a versão paga vai ter ali algumas features adicionais, mas passando um pouquinho aqui sobre que eles têm no site, né? Eles falam bastante sobre essas queries que rodam direto, a parte de a gente conseguir rodar Python, rodar essas coisas de código ali entre query, entre texto, publicar isso aqui, publicar aquele dashboard, o tanto de conector que eles têm. Eles têm integrado dentro do próprio ambiente ali de desenvolvimento, né, dentro desse notebook, eles têm um assistente de AI, então você consegue, assim como o Copilot a gente usa, né, que ele sugere aquele autocomplete, aqui você consegue apertar no botãozinho e ele já vai pedir, você vai dizer para ele, ele vai pedir ali o que tem que fazer, você fala, eu queria alterar o gráfico dessas colunas para fazer naquelas outras, ou o código está quebrando nisso aqui, ver se consegue arrumar. Então ele já tem integrado essa questão do Copilot dentro da própria ferramenta. Os dashboards, afim, toda essa questão de você poder produtizar, você poder mandar isso aqui para frente, colaborar com o seu time. Então assim como a gente tem lá no Google Colab, que você consegue editar várias coisas ao mesmo tempo, aqui eles também têm essa feature, então você consegue mexer no notebook um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Então, saindo um pouquinho daqui, vamos direto para o que interessa, né? Então essa aqui é a carinha geral do Briefer. Então a gente tem aqui na esquerda as páginas, que é como se fossem os notebooks em si. Porém, o notebook ele pode ter sub-notebooks, ele pode ter sub-páginas. Então ele tem esse esquema de organização meio que de pastas de arquivos. Um pouquinho das opções, o notebook em si, algumas células aqui que a gente já vai chegar lá. A versão do notebook e do dashboard, também mais pra frente vou mostrar pra vocês como que fica isso. E algumas outras opções pra cá. Então aqui eu estou utilizando o dataset do Titanic. Todo mundo que trabalha com ciência e conhece bem. E ele permite que a gente faça, a gente escolha aqui a nossa data source. Como eu estou no ambiente da Briefer, então na cloud deles, eles têm um Postgres que eles deixam para ser usado como demo. Então a gente consegue conectar ali e bater. Depois no notebook deles ali a gente vai entrar, vai ver um pouquinho como que fica. Mas nesse momento eu queria mostrar um pouco mais do cru, né? Como que a gente vai fazer isso aí do zero. Então a gente vai entrar nesse Data Sources aqui, vai clicar no Add Data Source, ele vai ter todas as sources clássicas de banco aqui, que ele já tem configurados esses conectores, porém também tem a opção de arquivos. Então aqui clicou no arquivo, arrastou, trouxe para cá, jogou e está feito.
Então não tem segredo, você só jogou aqui para dentro, o arquivo já está aqui, e aí o que vai ser utilizado para ler esse arquivo, para a gente poder bater uma query, porque no fim do dia todos esses outros conectores são bancos de dados, eles têm alguém ali embaixo rodando, né, sendo o motor dessa query. Nesse caso, a gente está usando o DuckDB, que ele vai pegar esses arquivos, vai levar ali para o SQL e vai ser o nosso motor do SQL em si, né, que vai bater a query ali. Então aqui uma célulazinha de SQL, a gente dá um select, ele já traz resultados para a gente normal, até aí tudo bem, né, a gente tem uma visualização clássica de SQL. Mas uma coisa que é muito legal aqui é, eu bati uma query no SQL, então eu gerei uma célula de SQL ali, bati no banco, seja aqui o DuckDB, né, seja qualquer outro banco, e eu atrelei o resultado dessa query a uma variável. Então esse select aqui ele virou um data frame chamado query1. E aqui embaixo eu chamo uma célula de Python, e nessa célula do Python eu vou conseguir abrir ele como se ele fosse um data frame normal. Então aqui ele tem o data frame, todas as colunas, as linhas, a gente consegue ver todos os atributos. E aí, mais do que isso, o que nos interessa é eu consigo utilizar ele como um data frame normal. Então eu bati aqui, eu selecionei uma coluna, essa aqui é a coluna do passageiro, da classe do passageiro, né? E eu dei um value counts pra gente saber quantos que tem. E a gente consegue ver que tinham 218 na terceira classe, 107 na primeira classe e 93 na segunda classe. Então a gente consegue bater no banco, trazer esses resultados, fazer às vezes extrações mais complexas, alguns processamentos que são um pouco mais difíceis, mais pesados para fazer no Python. No SQL, bateu, já está dentro do ambiente. Então eu não preciso rodar isso aí lá dentro da Tina, salvar num parquet, baixar o parquet para o meu local, subir para o meu ambiente de desenvolvimento, conectou, direto está feito. Então aqui, falar um pouquinho da suite, né, de visualização deles. Então você pode usar todas as suas visualizações clássicas, você pode chamar aqui o Matplotlib, Seaborn, Plotly, enfim. Mas eles têm integrado um esqueminha de visualização bem bonitinho, que já te dá tudo um pouco pronto do que você precisa para fazer os gráficos mais clássicos, as coisas um pouco mais genéricas. Então aqui, por exemplo, eu agrupei a nossa query por sexo e classe do passageiro. Eu dei um count para a gente saber quantos de cada sexo tinham em cada passenger class. Então aqui a gente pode ver que selecionei meu x-axis, então o meu eixo x com a passenger class, primeira, segunda e terceira classe, e o eixo y é meu count, então porque eu quero saber quantos que tem. Então aqui de primeira classe quase 100, segunda 90 e tantos, e terceira aqueles 218 que a gente tinha visto. Então, a gente pegou aquilo, jogou numa visualização simples, não tive que escrever código, não tive que fazer nada, a gente consegue vir aqui. E o pclass x está feio, eu vou chamar de classe do passageiro. Chamou, ele vai atualizar, rodou tudo, classe do passageiro. E aqui eu quero chamar de contagem. Então apareceu contagem, tá feito. Então deixei meu gráfico bonitinho, eu consigo chamar os labels acima das barrinhas, para a gente poder ver o número exato dessas contagens. Então ele fica aqui aparecendo. A gente consegue alterar um monte de opção. Aqui ele tem diversas opções de gráficos. Então a gente tem as colunas agrupadas, empilhadas que tem que fechar 100%. Enfim, todas aquelas opções clássicas que a gente usa para fazer visualizações dia a dia de negócio. Então aqui puxou, bateu, tá feito, selecionei a função de agregação. Então nesse caso, como eu já tinha feito o meu count, eu só tinha uma linha para cada, eu deixei como sum, porque não vai fazer diferença. A gente pode separar a cor também, eu posso colocar uma cor para cada classe. A gente tem todas essas opções clássicas aí. E aqui a gente pode juntar visualizações. Então eu tenho uma visualização referente ao passenger class e a contagem, e aqui eu tenho ao sexo e a contagem. Então a gente consegue pegar diversas visualizações, aquilo que às vezes vai ficar solto no notebook, eu vou ter um monte de células, uma embaixo da outra falando da mesma coisa. Juntou, agrupou, tá feito. Mas aqui em cima eu estou falando do Python também. O Python é um código que eu rodei para gerar isso daqui e usar aqui. Então a gente arrasta, traz para cá, traz para cá. E aí tá feito. Então a gente tem aqui a visualização, o código no comecinho, e a gente consegue deixar tudo organizado, como se fosse quase que uma página dentro desse notebook, desse caderno, uma página referente ao que foi feito.
Então eu rodei aqui, eu puxei aqui, selecionei aquele DF que eu tinha lá, eu posso bater nas outras coisas, nas outras queries, enfim, selecionei aquele DF, selecionei aquele DF aqui e tá feito autocontido, simples, prático e direto. Então aqui, digamos que a gente tem que fazer uma query um pouco mais complexa, que já tem que fazer alguns filtros, algumas seleções. Então batendo uma query aqui com 2 filtros, puxando a minha visualização, fazendo um scatter plot dessa vez. Eu seleciono a query 2, então aqui em cima chamei de query 2, aqui embaixo ela vai aparecer a query 2. Então bati na query 2, eita, que ela até desapareceu aqui, mas é porque não rodou de novo. Vamos lá. Bateu aqui, rodou, query 2. Aí, então, bateu, rodou, chamei de query 2 ali em cima, apareceu query 2 aqui embaixo. Chamei de outro nome aqui em cima, de query, idade not null, passageiros sobreviveram, enfim. Tem que ser um nome que um objeto possa ser chamado dentro do Python, de resto tá feito. Então, query 2 aqui, tudo bonitinho. Aqui eu tirei a média das p-classes, porque eu já estou colocando 1 a 1. Aqui embaixo, p-class por idade, a gente consegue ver a idade média de cada um deles. Então aqui a gente vê que essa trend, uma trend de descida, né? Quanto mais velho, menor a classe do passageiro. Então, menor a classe, porque primeira classe, em teoria, é o mais caro. Então, quanto maior a idade, se assume maior que era o dinheiro que a pessoa tinha, então ela tem maior poder de compra e ela consegue ir para primeira classe. Mesma coisa a gente vê aqui, e aí a gente consegue fazer visualizações diversas dentro do Briefer. Uma delas é esse Big Number aqui, que ele fica muito legal para jogar no dashboard. Então aqui eu bati uma query, calculei a idade média, mesma coisa que a gente fez ali em cima, só que agora aqui. E eu quero colocar isso aí no meu dashboard bonitinho. Então eu tenho algumas visualizações aqui, eu quero mostrar todas de um jeito interessante, de um jeito fácil, de um jeito prático. Cliquei no dashboard, ele abre para mim essa tela onde eu posso pegar tudo que eu fiz e trazer para cá. Então a minha idade média aqui é 41. Perto da idade média eu quero levar também a idade por classe do passageiro. Então a gente coloca aqui, aí a gente dá uma diminuidinha, deixei aqui, deixar talvez aqui para baixo, a gente pode colocar, cadê? Vamos pôr um heading, a gente pode pôr um título, quero deixar ele abaixo do título aqui, então aquele ali é a idade média, aqui a gente vai chamar de classe X idade. Eu consigo mostrar aqui a classe pela idade, deixar lá em cima para ficar bonitinho. Então, idade média, classe por idade. Eu posso trazer aqui um exemplo do dataset inteiro. Então, a gente coloca aqui um exemplo, uma fatia, colocou para cá. Exemplo do dataset. Então, a gente deixa aqui, também fica possível para dar uma olhadinha, entender o que tem, ver um pouco de como é que está o dado. O que contém nessas colunas, né? Pegar um pouco do feeling de o que é esse dado que a gente está trabalhando. Então, tudo que a gente gerou lá, ele fica disponível como um bloco de visualização aqui. Então, se eu quiser trazer um pedaço de tabela, se eu quiser trazer um gráfico, se eu quiser trazer algum outro tipo de análise, eu posso trazer para cá. Isso aí vai acabar facilitando muito a vida, porque não só eu tenho como mostrar esses resultados de um modo mais bonito, de um modo mais simples, eu também tenho ele atrelado diretamente com os nossos dados do notebook. Então não tem o caso de eu rodar a análise, eu extrair isso na mão, colocar no slide, colocar em algum lugar, e aí quando eu precisar, atualizou o dado da base, atualizou algum dado, eu tenho que ir lá na mão, rodar minha análise de novo, pegar os slides de novo, montar toda essa apresentação de novo, porque eu só tenho que rodar ele de novo e já tá tudo aqui dentro bonitinho. Ah, mas eu ainda vou ter que rodar ele de novo, ainda tenho que ir na mão fazer isso. Não necessariamente. Então, o Briefer ele tem uma opção chamada de Schedule. Assim como o Airflow, ele deixa pronto aquela versãozinha para a gente poder colocar o cron, dizer quando que eu quero que rode, os argumentos e afins, a gente consegue colocar aqui os schedules dentro do Briefer. Então, se eu preciso ter... Eu tenho um dashboard aqui, um notebook, né, que vai desaguar num dashboard, que vai falar sobre as vendas da semana. E eu preciso que isso aí esteja atualizado para o pessoal ver segunda-feira cedo, porque o pessoal do comercial segunda cedo vai olhar para aquilo e vai tomar decisões, porque a gente tem que fazer ainda essa semana. Eu ponho ele aqui que ele tem que rodar de madrugada
segunda cedinho, ou domingo de madrugadinha, e ele já vai. Deixa eu até puxar o outro aqui que ele já tá aqui. Ele deixa a gente ver como que fica esse schedule. Então eu quero colocar esse schedule aqui, que hora que ele rode toda semana, no domingo, 3 da manhã. Então, nessa hora de madrugada, ele vai rodar, vai atualizar todos os notebooks, todas as células ali do dado, e por consequência, vai atualizar também o nosso dashboard. Aqui eu trouxe como exemplo dentro de uma ETL simples, então caso a gente precisasse fazer uma ETL, entrar no notebook e pegar, rodar análise, rodar modelo, gerar dado, e é uma coisa que eu não tenho uma estrutura muito forte de querer pegar isso aqui, realmente botar dentro de uma DAG e colocar no Airflow, quando não é uma coisa tão quadrada assim, eu preciso então de algo um pouco mais leve, um pouco mais simples, que o próprio cientista, o próprio analista, o business analyst, ele consegue pegar, construir e botar para rodar de uma vez. Isso aqui ele é muito prático. A gente pegou, deu o publish, adicionou o schedule, tá feito. Vai rodar no dia naquela hora e ele vai estar disponível aqui. Então, uma coisa legal que a gente consegue ver é que dentro do notebook que eu tinha, eu consigo criar sub-notebooks aqui embaixo. Então, essas outras páginas até dentro desse assunto. Então, aqui essa de ETL simples, onde eu estou rodando uma queryzinha para exemplificar o que poderia ser CTL. Um sub-notebook continuando o assunto. Então, a ideia é que aqui a gente consiga fazer coisas muito contidas. Então, eu tenho o começo desse notebook, que poderia ser. Vamos mudar aqui para análise dos dados do Titanic. Opa, Titanic. Então, dentro da análise dos dados do Titanic, eu tenho um outro notebook que continua o assunto. Então, aqui eu posso fazer uma análise geral. Aqui dentro eu posso começar fazendo um pré-processamento dos dados para fazer uma modelagem. Próximo eu posso fazer o modelo em si. Então, ele consegue ficar muito organizadinho e bonito para a gente conseguir compartilhar isso com outras pessoas, a gente conseguir gerar eles como base para fazer outros assuntos. É muito direto, né? Então ele não tem aquela coisa do notebook onde você tem uma pasta e você vai ter um monte de notebook já lá jogado. O notebook 0, que é o começo da análise, notebook 1, que a gente começou a extrair um pouco de dado, criou algumas funções que vão ser reutilizadas. Então aqui o próprio notebook ele já começa com essa estrutura da pasta, essa estrutura da organização. E aí, dentro dessa parte de reutilização, poder pegar uma coisa que eu fiz, pegar um pré-processamento que eu vou utilizar em outros momentos, levar para frente, que é uma coisa que a gente costuma fazer criando uma funçãozinha, né, um arquivo .py, lá um utils, alguma coisa assim, que você cria dentro dele uma função que eu vou rodar várias vezes, que eu vou usar em vários momentos. Aqui ele tem esse esquema de componentes. Então, você pegou um componente, por exemplo, essa query que eu rodei aqui, e eu quero salvar ele. Eu vou vir aqui, eu vou clicar no Save e ele salvou essa query. Então, quando eu for em um outro lugar e eu quiser utilizar essa query, eu quero pegar aquele pré-processamento que eu fiz, aquela métrica que eu calculei, indiferente do que for que você tenha feito que você precisa reutilizar, salvou, deu um nome bonitinho, pegou, adicionou, tá aqui, tá na mão. Então você tem essa facilidade de tirar de um lugar, colocar no outro, ter esses componentes organizados, mais do que jogados todos dentro de um utils, eles ficam todos organizadinhos aqui. E aí então aqui foi mostrando um pouco para vocês do básico da coisa. E eu vou aproveitar que eles têm aqui dentro do Briefer alguns notebooks de exemplo e vou mostrar para vocês um pouco mais do que dá para fazer de verdade, assim. Então, indo mais para frente, eles fizeram uma análise aqui dentro dos jogos da NBA. Então, é um notebook um pouco mais extenso, uma base um pouco mais sólida de dados. E aí a gente vai explorar um pouquinho junto aqui como que ficou, como que eles foram juntando essas coisas, como é que esse dado saiu no fim do dia, né? Então aqui a gente consegue ver os títulos bonitinhos, com emoji, toda essa coisa de apresentação, realmente uma coisa visual, uma coisa agradável de usar. Aqui, o que faz essa query? Regular Season Games. Então são os jogos da temporada normal. Então, documentado, o próprio código ele fica autocontido, então eu não preciso ir atrás de algum lugar onde vai ter uma documentação sobre o código para dizer o que ele está fazendo, porque eu tenho que falar com quem desenvolveu isso aqui para saber o que era essa query. Então essa aqui ela está um pouco mais direta, mas a gente sabe que as coisas se complicam bastante. Então tá com o nome aqui, tá bonitinho, fez todas as contas, me devolveu
o SQL, eu consigo ver as páginas que ele tem. Então a gente consegue ver aqui os anos da temporada, a season, o número de times, o número de jogos. Essa query ela vai ser retornada com esse nome aqui, Team and Game Count. Então, quando eu for utilizar no código, que é aqui embaixo que ele usa, tem que ser chamado esse objeto e ele está batendo direto no Postgres. Então, a gente desceu aqui sobre o que ele está falando. O número total de times e o total de jogos. A sazonalidade disso, né? Então, como que isso caminhou ao longo do tempo. Você vai ver que aqui dentro ele usa o Team and Game Count. Então ele pegou aquele data frame, jogou aqui dentro e usa como se já tivesse um objeto rodando, como se isso aí já tivesse instanciado, porque ele já está feito ali. Então aqui a gente consegue ver o gráfico bonitinho, que está usando o Plotly. Então também consegue fazer, ele consegue integrar, e essa saída aqui, como é uma saída normal HTML, ele vai puxar para dentro do dashboard, a gente vai conseguir usar normal. Então é isso que eu falei quando eu estava falando sobre usar o Matplotlib, usar Seaborn, o que der na telha, que você quiser puxar de um lado para o outro gerou, a gente consegue jogar para o dashboard. Então, aqui explicando um pouquinho sobre o que foi, a mudança das taxas de vitória, os nomes bonitinhos, enfim, toda essa parte que a gente já viu que funciona. Um pouco das taxas aqui entre jogar dentro de casa e fora de casa. Então a gente viu que antigamente tinha ali 70 e passa por cento para jogar em casa, taxa de vitória, agora se aproxima ali dos 50%, variou drasticamente. Qual é um pouco mais complexa, cheia de coisa. O que faz? Não preciso ficar batendo cabeça. É a contagem de vitórias por time. Contou, tá feito, tá bonito. Então ele vai puxar e vai seguindo com isso aqui. Aqui mais pra frente ele vai puxando vários gráficos, vai seguindo várias hipóteses que ele vai mostrando. E aí dentro do notebook, tudo organizado, tudo bonitinho. Na hora que a gente jogou isso pro dashboard, tá feito. Então eu vou ter. Olha lá que tá carregando. Então eu vou ter todas aquelas visualizações que eu tinha um monte de código no meio, tinha um monte de texto, um monte de outras informações que eu não preciso para um momento de só visualização. Eu só preciso demonstrar esse dado, eu só preciso dizer como que ficou. Então a gente consegue ver aqui todos os gráficos bonitos. Se eu quiser eu aumento, diminuo, mexo para um lado, mexo para o outro, coloco o título no meio, quebro isso para cá e para lá. E ele vai ficar desse modo que a gente precisa mostrar isso aqui. Então eu posso terminar minha análise, publicar esse notebook, pego o link, jogo para o meu stakeholder, ele vai conseguir entrar na parte do dashboard, vai ver só o que importa para ele. Na hora que eu passo isso aqui para um analista de negócio, que ele quer saber como que eu fiz, como que eu cheguei, por onde que a gente foi, também consegue entrar lá e ver. E uma outra coisa muito legal que a gente consegue fazer aqui dentro é essa exibição de células públicas e privadas, né? Então a gente tem todo o código aqui, então esse aqui é o notebook cru, e eu consigo dizer que, por exemplo, dessas análises aqui, eu não quero mostrar query, porque não vai fazer sentido mostrar query, não precisa saber disso. Então eu consigo esconder o bloco. Então aqui eu escondo ele, e ele não vai aparecer dentro do notebook publicado. Escondo ele, não aparece no notebook publicado. E assim por diante com todos esses códigos, todas essas coisas. Então, eu faço com que eu tenha um notebook que eu posso ter análises, eu posso ter coisas um pouco mais sensíveis, mas se eu não quero que a pessoa na ponta veja isso, eu coloco essas células como escondidas e tá tudo feito, tá tudo silencioso. Bom, e aqui acho que para terminar um pouco dessa pegada do Briefer, eles têm também uma parte de integrações. Então, a gente consegue ligar as coisas para fazer. Assim como a gente dá um ping no Google Chat, vai para o Teams, chama no Slack, a gente consegue fazer essas integrações diretamente dentro do Briefer, né? Então, por enquanto, eles têm essa integração com o Slack, tem aquela integração que faz a clássica de report de erro, né? Então, eu fui rodar aqui a minha scheduled run, então que roda sempre, ele bateu no banco, o banco por alguma razão estava off, então ele já manda essa notificação no Slack, ele já fala, ó, não consegui fazer, deu problema aqui, dá uma olhadinha. Então ele tem essa integração pronta e ele ainda está no comecinho, o Briefer em si, né? Ele ainda está em um momento de ascensão. Então, mais integrações estão vindo, mais conexões com data sources estão vindo. Tem um monte de novas features aí que já estão em roadmap planejadas. Mas do modo que ele está, ele já é um lugar muito interessante para que business analysts, cientistas de dados, analistas, engenheiros, enfim,
Então ele é um ambiente que ele é muito útil para todo tipo de profissional que trabalha com dado, que ele tem que fazer essa exploração, ele tem que entender para onde está indo, de onde está vindo, fazer essa quebra em cima dos dados, entender um pouco de como as coisas estão acontecendo de um modo fácil e simples. Então a gente sabe que nem sempre a gente consegue rodar as coisas locais. Então às vezes você vai ter um notebook que ele não aguenta rodar aquela quantia de dado, que você tem questões de política da empresa que você não pode deixar esse tipo de coisa local. Até por boas práticas de engenharia, né? Que a gente não tenha um monte de dado replicado, cada um vendo de um jeito, de um modo. Então, o time de infra chega, entrou dentro desse ambiente, configurou essas data sources, deixou isso aqui de um modo que quem tem que ter read tem read, tudo feito bonitinho, e os analistas vão só usar, vão só construir, trabalhar em cima dele. Bom, então acho que era isso que eu vim falar com vocês hoje. Um pouquinho contar sobre o Briefer. Vocês vão atrás, deem uma olhada. Eles estão no Git, então você consegue, tem o site deles aqui, mas quando você abre o Git, eles têm aqui eles são open source, então tem todo o código, todo como funciona, você consegue subir ele local, então eu tinha subido aqui na minha máquina, é rapidinho, só precisa de Docker essencialmente, subiu, bateu, você consegue instalar o pacote dele direto pelo pip. Então, chamou o pip, rodou o briefer, ele já sobe local, então você precisa do Docker para rodar. Você também pode rodar direto na mão, subindo o Docker, o container deles, né? Mas também é bem simples. Então, assim, é uma aplicação que é muito legal e que vale a pena, acho que para todo mundo que está trabalhando com dados aí e está procurando um ambiente que seja mais fácil, mais simples, mais liso de se trabalhar. Então, por isso é hoje aí, pessoal. Muito obrigado aí pela visualização de vocês. Voltem sempre.